Tipos de guardas para os filhos. Eu não sei muita coisa, não sei se vocês sabem, mas eu trouxe uma especialista para conversar com a gente. Tudo bom, doutora Daisy? Tudo bem, boa tarde, Thaisa. Prazer de ter aqui conosco. Prazer é meu. Falar sobre um assunto, né, pertinente, infelizmente ou felizmente, né, a gente tem que tratar dele, né? Assim, no mundo ideal, seria que os pais pudessem discutir, pudessem, entre eles, acordar sobre a questão dos filhos no caso de separação. Mas infelizmente isso não acontece. As disputas de guarda hoje são o ponto talvez mais nevrálgico dos divórcios, das separações dos casais, porque infelizmente os pais não conseguem decidir, não conseguem pensar no que é melhor para os filhos. E muitas das vezes, Thaisa, a questão da guarda dos filhos é colocada como uma forma de machucar o outro. A dor quando um casamento termina é tamanha e muitas das vezes as pessoas saem muito feridas. E essas feridas fazem com que as pessoas não consigam enxergar a realidade, muitas vezes não conseguem ver a questão dos filhos, o bem para eles. Utilizam ele como uma arma, então. Acabam utilizando os filhos para machucar, para magoar o outro. E isso é o que não deveria acontecer nunca. Claro, é até a pergunta que eu ia te fazer, porque leigos que não fazem absolutamente ideia de como funciona, o casal separou. Então existe essa possibilidade de um acordo sem ter que ir na justiça. Isso deveria ser, deve ser a primeira coisa que deve se tentar quando ocorre a separação. Não é mais possível manter o casamento, a união estável, porque na verdade, quando um casamento, uma união estável acaba, não acaba a família, acaba o casal enquanto marido e mulher, enquanto companheiro ou companheira, mas pais serão para sempre e o vínculo com os filhos também é eterno. Então, o ideal realmente, a primeira coisa que tentamos é esse consenso, que os próprios pais sentem, que os próprios pais discutam a questão da guarda, porque, Thaís, eu sempre digo que não há, em termos de direito de família, nenhuma decisão melhor, nem o melhor juiz do mundo que vai dar uma sentença mais adequada, mais perfeita que aquela decidida pelos próprios pais. Que conhecem as crianças, entendem, né, o dia a dia, mas infelizmente não acontece. E aí vem essas tentativas judiciais. E temos tipos de guarda, Daisy? Sim. Então, quando o casal não consegue decidir a questão da guarda, o juiz terá que decidir. E a lei determina o seguinte: nós temos algumas modalidades de guarda que podem ser implantadas e o juiz sempre vai levar em consideração para definir qual a modalidade de guarda o melhor interesse da criança, sempre. Então nós temos hoje pela lei a guarda unilateral exclusiva, que é aquela em que somente um dos pais vai ficar com a guarda e o outro terá o exercício do direito de convivência, do direito de visitas. Então nessa modalidade que era muito comum até 2014, acho que mais comum algumas décadas atrás, um pai, geralmente a mãe, por cultura, permanecia com a guarda dos filhos e o pai com o direito de visita. Além da guarda unilateral exclusiva, nós temos a guarda compartilhada, que a partir de 2014 passou a ser regra no ordenamento jurídico, e o juiz, na medida do possível, deverá fixar a guarda compartilhada. O que é o compartilhamento da guarda? Tem muita gente que acha que compartilhar a guarda é compartilhar tempo. Então, a criança fica uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Isso não é guarda compartilhada, isso é guarda alternada. Então, na guarda alternada, nós temos a divisão de tempo. Então, a criança fica temporariamente um período com o pai, um período com a mãe e alterna. Isso é guarda alternada, que para alguns psicólogos não é recomendada. Dizem que a criança talvez fique sem um lugar, sem se sentir em algum lugar. E a ideal hoje, e a regra no ordenamento jurídico, é a guarda compartilhada, que é a terceira modalidade. E essa guarda determina que os pais devam exercer em conjunto, ambos, sobre os direcionamentos ou exercício do poder familiar. O poder familiar é aquele conjunto de direitos e deveres que nós, pais, temos com relação aos filhos menores. Então, o exercício deve ser feito em conjunto. Então, devem ser divididas as responsabilidades acerca do direcionamento, da educação, da criação, da formação do filho. Então, os pais deveriam conversar qual escola vai colocar, né? Se atividades extracurriculares, se o filho vai jogar futebol, se vai ter alguma religião, então se vai poder sair com os amiguinhos, enfim. Isso é o exercício do poder familiar com vistas a formar
a criança, o cidadão. E deveria ser feito em conjunto. E infelizmente, como eu disse, quando existem dores, mágoas decorrentes do término do casamento, de um sonho que, né, um castelo que acabou ruindo, muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar que o ideal para os filhos amizade, é isso. né? Uma conversa diária. Eu não entendi muito, assim, como leiga, da alternada para compartilhada. Na compartilhada, a criança fica em uma casa ou ela também cicla de uma para outra? Na compartilhada, como eu disse, os pais devem decidir em conjunto, juntos, o direcionamento. Mas mesmo na guarda compartilhada, vai se determinar uma residência base da criança, que pode ser a do pai ou a da mãe, e também períodos de convivência com o outro dos genitores. Então, assim, qual a diferença básica entre uma guarda alternada e uma guarda compartilhada? Na guarda alternada, você estabelece períodos em que a criança fica com o pai e fica com a mãe. Naquele período em que a criança está com o pai ou a mãe, quem decide o direcionamento, a formação, a educação, é quem está com a criança sob a guarda. Então, se ela é periódica, por exemplo, é quinzenal, semanal, o pai é que decide o que fazer com a criança naquele período que a criança está com ele. E na guarda compartilhada, embora tenha uma residência base, os pais devem decidir tudo. Então, qualquer direcionamento, qualquer questão acerca da formação e educação da criança deve ser tomada em conjunto. Como deveria ser, porque faz um acordo. Ambos são pais, né? Nenhum dos pais pode se sentir mais pai que o outro porque tem a guarda do filho. Mais do que um direito dos pais de conviver, é um direito da criança de estar inserida nesse seio, de poder conviver com o pai e a mãe. E vem mudando então, como você disse, de 2014 para cá. Antigamente tinha mais um formato, hoje está tendo outro. Então está tendo um pouco mais de conversa e diálogo entre esse pessoal para poder mudar isso, né? A lei mudou no sentido de determinar a guarda compartilhada como regra, porque as disputas de guarda, geralmente, quando se estipulava a guarda unilateral exclusiva, aquele do genitor que permanecia com a guarda, geralmente se sentia ou tinha um poder maior sobre o filho. E isso nem sempre era benéfico para a criança. Então, a partir de 2014, a lei foi alterada para determinar que a regra seja a guarda compartilhada. O juiz só não deve fixar a guarda compartilhada caso um dos pais abra mão. Então, daí o juiz entende que aquele pai não deseja exercer a guarda do filho, ou então que ele demonstre que não tem aptidão para exercer a guarda, por questões exteriores, por questões de vida, não tem tempo, trabalha, enfim. Então aí o juiz vai determinar a guarda unilateral. Mas fora isso, Thaisa, mesmo que os pais não se deem bem, mesmo que eles não consigam dialogar, a regra do ordenamento é que seja implantada a guarda compartilhada, exatamente para tentar evitar maiores conflitos entre os pais. Então eles têm sim que pensar no filho, entender que o bem do filho deve se sobrepor às mágoas, às dificuldades, a tudo isso, e entender que a presença do pai e da mãe na vida de uma criança vai ser definitiva, vai ser primordial para que essa criança tenha uma formação lá na adolescência e na juventude normal, né? Que se desenvolva adequadamente. Acredito que com certeza a parte mais difícil de uma separação para os pais, né? Para quem tem filhos, né? Com certeza. E nós, os seus filhos não estão adolescentes ainda, mas nós que passamos por essa fase dos filhos adolescentes, nós sabemos o quanto é difícil lidar com adolescentes, com os filhos. Então, assim, às vezes quando eles são pequenininhos, os pais entendem que, não, eu vou cuidar, né? Deixa que eu cuido. Mas a importância de ambos os pais estarem ali, sabe? Para direcionar, para dizer os nãos que têm que ser dados, porque realmente quando o conflito entre os pais acaba refletindo nas crianças, é muito provável que essa criança vá ter problemas lá na adolescência, na juventude, e que isso vai refletir de uma forma negativa. Vai ser difícil para os dois, né? Para ambos os lados. Aí o peso vem, né? Exatamente. E a gente tem a questão da alienação parental também. Porque o exercício da guarda exclusiva muitas das vezes faz com que aquele dos pais se sinta realmente mais empoderado com relação à posse do filho, né? Entenda isso, e
não raras vezes comece a fazer alienação parental, o outro acaba tendo um outro relacionamento, e aí o pai ou a mãe, né, quando eu falo pai, ambos, ou qualquer um deles, começa a denegrir a imagem do outro, né, a criar falsas memórias, a dizer que o pai ou a mãe não gosta porque está namorando. Então isso pode parecer que não é lesivo, mas isso acaba refletindo de uma forma muito ruim na formação dessa criança e lá na adolescência. Pensar bastante nos filhos, né? Obrigada, doutora Deise, pelas informações super relevantes. Adorei saber um pouquinho mais. Eu que agradeço.